Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 5:13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Por isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto, os ímpetos, representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz, dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que mais uma vez os espíritos amigos nos amparem nas reflexões doutrinárias que nos cabem hoje a respeito dessa obra nuclear da doutrina espírita que é o Livro dos Espíritos. Nós estamos no seu capítulo 7º da parte 2ª, que é um capítulo bastante longo, que trata da volta do espírito à vida corporal. Portanto, ele tem por objetivo geral mostrar como é que são as circunstâncias que o espírito vive nesse momento, mais ou menos imediatamente antes do seu ingresso de novo à carne, ao corpo físico, ao mundo material, numa nova encarnação. Processo que se repete sucessivas vezes, até que o espírito tenha alcançado o desenvolvimento moral e intelectual que ele busca para dispensar essa necessidade, e por acontecer várias vezes, nós o chamamos de reencarnação, que é o eixo moral da filosofia espírita. A filosofia espírita só faz sentido se nós entendermos e adotarmos o princípio da reencarnação. No momento, nós estamos no final do capítulo, cabendo hoje a nós analisar as questões de encerramento de números 395 a 399, que estão sob o subtítulo Esquecimento do Passado. Depois dessas questões, ainda vem uma longa nota de Kardec que, de certa maneira, resume todo o conteúdo desse subtítulo e encerra, portanto, o capítulo
7º da parte 2ª. E o tema, acabamos de dizer, é o esquecimento do passado. Suponhamos que nós nos lembrássemos aqui e agora, na nossa vida material, nós, os espíritos encarnados, de tudo o que aconteceu no nosso passado, tanto nas nossas outras encarnações, quanto no período de intervalo entre uma encarnação e outra, que nós nos convencionamos chamar de erraticidade. A verdade é que Kardec até tentou mudar esse nome, tem uma errata num determinado momento da sua trajetória em que ele tentou mudar a palavra, tirar a palavra erraticidade, mas ela pegou, como a gente costuma dizer no popular, portanto, nós convencionamos chamar de erraticidade esse intervalo. Se nós lembrássemos de tudo, não esquecêssemos nada, nós lembraríamos, por exemplo, do planejamento que nós fazemos antes da encarnação. Nós lembraríamos do desenho geral que nós traçamos enquanto espíritos desencarnados, do que vai ser a nossa encarnação para que ela atenda aos nossos objetivos, aquilo que nós queremos provar, que nós queremos testar, aquilo que nós queremos desenvolver, os trabalhos que nós queremos realizar. Saberíamos as provas gerais que nós teríamos que viver, teríamos um conhecimento de alta precisão de todos os acontecimentos básicos, todos não seria o caso, mas os acontecimentos fundamentais. E, portanto, nós teríamos um pensamento quase que lógico, formal, mecânico por detrás do que nós fizéssemos. Nós não seríamos espontâneos, não estaríamos efetivamente, de forma sólida, conquistando as virtudes que nós atingíssemos. Nós estaremos muito mais representando um papel para seguir uma cartilha. Isso não consolidaria em nós as conquistas que nós estamos buscando. Não seria uma evolução essencial no nosso âmago. Nós não seríamos, em vida, senhores de nós mesmos o suficiente para nós termos um crescimento efetivo. Mas, além disso, nós teríamos outros problemas muito sérios. Por exemplo, o sofrimento que nós experimentaríamos por lembrar dos crimes que nós cometemos, e certamente a maioria de nós cometeu muitos crimes. E também a dificuldade que nós teríamos de nos reajustar, nos reconciliar com espíritos que encarnam perto de nós e com os quais nós temos passados conflituosos. Esses reajustes que são tão importantes seriam ainda mais difíceis do que já são. Por essas razões, o fenômeno do esquecimento do passado é indispensável para o progresso do espírito através da reencarnação. Embora nós tenhamos visto nas questões 392 e 393 que é um tema difícil para aqueles que estão começando a entender a doutrina espírita e também muito explorado pelos adversários do espiritismo, que dizem que o esquecimento do passado não faz sentido, que ele é injusto, que ele joga o espírito cegamente na luta material, sem entender por que ele está sofrendo o que está sofrendo, ou vivendo o que está vivendo. E por isso Kardec teve um esforço muito grande para responder a essas críticas e construir, junto com os espíritos, um raciocínio que nos permite justificar e compreender o fenômeno do esquecimento do passado. E dada a importância de construir esse raciocínio, que já foi trabalhado ao longo dos estudos anteriores, certamente, mas é importante esse pilar, nós começamos o nosso estudo de hoje pelo final, por uma breve apreciação de uma passagem da nota que Kardec escreve, em que ele retoma a temática das respostas que o Espiritismo pode oferecer ao desafio que os seus críticos apresentam ao esquecimento do passado. E Kardec comenta que o espírito pode, algumas vezes, conservar uma consciência vaga das suas encarnações passadas e às vezes até ter revelações mais claras e precisas sobre essas encarnações por ação dos espíritos superiores. Mas sempre quando essa revelação e esse conhecimento tiverem um fim útil, senão a regra é não lembrar. E diz ainda que as existências futuras, que ainda vão acontecer, claro, evidentemente elas não podem ser reveladas nunca, porque elas dependem do que nós fazemos agora. E ele comenta ainda: o esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal,
Ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la aos espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. Então, embora nós não lembremos exatamente o que aconteceu no passado, o que nós planejamos fazer aqui, por que nós vivemos o que nós vivemos aqui, enquanto nós estamos encarnados, porque desencarnados nós usualmente temos essa recordação, em maior ou menor grau, também dependendo do que é útil para nós. Tudo obedece à regra da utilidade, a providência divina não faz nada que seja inútil e injusto. Nós temos uma intuição do que nós precisamos saber e fazer diante dos problemas que nós enfrentamos na encarnação, e temos também, é claro, o apoio dos espíritos superiores, dos espíritos familiares e do nosso anjo da guarda. Agora nós podemos ir direto às questões que nos cabem hoje. A primeira é 395. Kardec pergunta: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nós já comentamos, de certa forma, esse problema, esse tema, mas vamos à resposta dos espíritos. Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então a regra, nós já vimos, é não saber, é não lembrar. Mas, como nós também já vimos e ratificamos com base na nota de Kardec, se houver um objetivo, se tiver uma utilidade, é possível que o espírito encarnado tenha acesso a esse conhecimento, ainda que de forma parcial. Prossigamos. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas pessoas sentem que têm lembranças do passado, que aquela coisa que está, aquela ideia fixa que está na cabeça delas é uma recordação de uma outra vida, de uma outra encarnação. É verdade? Ou isso pode ser um engano, uma ilusão, uma coisa produto da imaginação dessa pessoa? Resposta: algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Sendo uma doutrina racional e equilibrada, baseada na investigação criteriosa dos fenômenos que ela estuda, o Espiritismo sempre adverte para o perigo dos misticismos imaginosos. Imaginações muito exageradas, superexcitadas, podem fabricar histórias e memórias, podem fabricar histórias fantásticas sobre elas próprias, né, sobre a própria criatura que está supostamente lembrando, e seria um erro perigoso acreditar nessas histórias, nesses produtos da imaginação superexcitada. A nossa relação como espíritas com qualquer aspecto da espiritualidade precisa ser sempre orientada por uma postura crítica e criteriosa, racional, analítica, nunca por devaneios, levando a sério qualquer coisa e qualquer ideia que nos apareça. Mais adiante, a questão 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores, das vidas anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Então os espíritos nos informam que, assim como o contato com o mundo espiritual, a mediunidade, a emancipação da alma, que nós vamos ver logo adiante, assim como esse contato, essa percepção do mundo espiritual, em planetas como a Terra existe através dos médiums e dos sonhos, ela nunca é tão expansiva e permanente e constante. Nós, enquanto em estado de vigília, encarnados, a maioria de nós tem muito pouca percepção do mundo espiritual ou praticamente nenhuma, embora nós não sejamos imunes à influência dos espíritos, muito pelo contrário, de ordinário são eles que nos dirigem, mas nós não temos essa vivência cotidiana do mundo espiritual. Nos mundos mais elevados, esse contato é mais constante. Os espíritos encarnados têm mais visão do mundo espiritual, dos desencarnados, têm mais relação direta com os desencarnados. Da mesma forma, também, as lembranças do passado são mais exatas e mais claras e constantes nos espíritos encarnados do que num planeta como a Terra,
nos corpos mais sutis em que nós encarnamos desses mundos mais elevados. Apesar disso ser uma informação que os espíritos nos trazem, é uma questão lógica pensar dessa forma. Porque, evidentemente, os espíritos que estão encarnando nesses mundos ainda têm o que progredir, mas as necessidades de progresso deles são muito diferentes das nossas. Se eles estão encarnando num mundo superior, num mundo com corpos mais sutis, com matéria menos densa, para viver as experiências que se vivem em um mundo como esse, é porque as necessidades deles são mais sutis também, são mais depuradas, são mais elevadas. O que eles têm para aprender e para melhorar é algo menos grave, ou menos robusto, ou mais sutil do que o que nós temos aqui na Terra. Portanto, esses espíritos já estão mais maduros, muito mais maduros. De maneira que a lembrança do passado não causaria a esses espíritos os mesmos inconvenientes que causaria para nós na Terra. Por isso é lógico que eles tenham mais lembranças do que nós. Não se diz que são totais lembranças, mas é natural que eles tenham mais lembranças e mais conhecimento consciente do que foi o seu passado como espíritos do que nós quando encarnamos aqui num planeta como a Terra. Vamos então à penúltima pergunta e à sua subpergunta, 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Se aquilo que eu sinto, que eu tenho como instinto, como o que me move, o que eu experimento, se eu tenho raiva, se eu tenho impaciência, se eu tenho qualquer vício que evidencie as minhas fraquezas, isso não dá para, a partir desses vícios que eu conheço observando a mim mesmo, saber o que eu fiz de errado no passado, na última encarnação, antes dessa encarnação? Resposta: até certo ponto. Até certo ponto, sim. Analisar o que nós somos hoje nos permite conhecer o nosso passado e, em alguma medida, intuir, ter uma ideia do quanto nós valíamos, o que nós fazíamos, quem nós éramos. É preciso, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. E Kardec insiste numa subpergunta. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Resposta: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, poderá ser arrastado a novas faltas consequentes à posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam antes um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Isso aí nós já vimos estudando o que é o progresso do espírito. Então, em resumo dessa pergunta e da sua subpergunta, os defeitos que nós percebemos em nós, se nós tivermos esse esforço que Santo Agostinho, aliás, como espírito, nos convida a fazer no Livro dos Espíritos, examinarmos o que nós fizemos no nosso dia, analisarmos a qualidade das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Se examinando o que nós somos, a nossa essência, o que nós percebemos em nós aqui nessa encarnação, nós percebemos as nossas qualidades e defeitos, isso indica o que nós éramos, do ponto de vista moral, evidentemente, que é tudo que dá para saber a partir disso, nas encarnações anteriores. E pode, portanto, dar uma ideia do tipo de erro, de crime, de vício que nós cometíamos, que nós perpetrávamos. Mas também existe um progresso moral que acontece no próprio mundo espiritual. O espírito pode progredir bastante no mundo espiritual. Ele tem necessidade de encarnar para o seu progresso, mas também se efetua o progresso no mundo espiritual. Portanto, nós podemos ter nos transformado bastante no intervalo entre uma encarnação e outra. De modo que haja uma distância, uma diferença mais robusta e mais significativa para melhor entre o que nós somos hoje e o que nós somos ontem. Entre a minha última encarnação e esta, eu passei um tempo no mundo espiritual. Eu posso ter evoluído bastante no mundo espiritual, mudado as minhas resoluções, as minhas convicções, as minhas vontades. Eu posso ter me aprimorado tanto no mundo espiritual que esta minha encarnação esteja bem melhor, tomara que assim seja, quem sabe, né? Que esteja bem melhor do que a anterior,
E, portanto, apenas olhar para o que eu cometi, o que eu tenho de vícios hoje, não permita que eu tenha uma ideia mais clara e mais precisa do tipo de crime ou de vício que eu cometi na minha última encarnação. Isso pode acontecer, é uma possibilidade. Queremos nós melhorar bastante a qualquer momento que nós tivermos a nossa caminhada evolutiva. Seria ótimo se assim for. Agora, ao contrário, nós não podemos estar piores. Em essência, atenção para esta ênfase, nós não podemos estar piores em essência em relação ao que éramos antes, porque o espírito não retrograda. Mas é possível, claramente, que se nós encarnarmos em uma circunstância diferente, que nos dê a opção de praticar um mal que nós não podíamos praticar no passado, que nós cometamos esse mal. Assim como hoje eu posso estar simplesmente lendo um livro, amanhã eu posso cometer um furto ou um assassinato. Eu não piorei como ser. Eu apenas tive uma oportunidade, um ensejo de praticar algo pior do que eu estava fazendo no dia anterior. Mas eu não evoluí, eu não regredi. Isso pode acontecer de uma encarnação para outra. E aí nós vamos à última questão, a 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Ou seja, além de apenas olhar os meus vícios, se eu olhar as dificuldades, o tipo de vida que eu levo, eu posso deduzir o que foi a vida anterior a partir disso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é dito claramente que as nossas aflições nessa vida podem vir da própria vida, né? De erros que a gente comete aqui. Nos itens 4 e 5 do capítulo 5 do Evangelho, Causas Atuais das Aflições, é bem explicado que uma grande parte, se não a maioria das coisas que nós sofremos na Terra, nessa vida, nessa encarnação, é consequência de erros que nós cometemos aqui e agora mesmo, e não das encarnações passadas. É claro que, aplicando a teoria da reencarnação, que é um tema central desse capítulo, tendo por meta conciliar a ideia de que Deus é bom e Deus é justo, é impossível nós não admitirmos que os sofrimentos que nós hoje vivemos, e nós não sabemos, não encontramos nenhuma causa na atualidade, no presente, para esses sofrimentos, é impossível nós não admitirmos que as causas vêm do passado e das outras encarnações. Daquilo que nós sofremos hoje, portanto, nós podemos ter uma ideia do que nós fizemos e vivemos no passado. Sim, assim como a partir dos vícios. Essa é a especulação que a gente faz. Isso está certo? Seria possível ter uma ideia do que nós fizemos e fomos na nossa encarnação imediatamente anterior? Os espíritos respondem, muito a miúde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, as nossas conquistas e as nossas tendências mostram o que nós somos, o que nós já arregimentamos, já amealhamos como espíritos, do ponto de vista moral e intelectual. As nossas fraquezas mostram o que nós ainda precisamos eliminar de mal dentro de nós. E isso, de forma geral, é tudo o que importa para o nosso progresso e para nós vivermos a nossa encarnação. Nós deveríamos nos preocupar mais com a nossa encarnação atual mesmo, lidar com o que ela nos apresenta. Mas, por incrível que possa parecer para alguns, não é necessariamente porque nós cometemos um erro no passado que nós passamos por dificuldades atualmente. Vamos comparar a evolução do espírito com o progresso de um estudante na escola. Ao longo das classes em que ele vai avançando, ele pode ser expulso de sala, pode receber uma nota vermelha, ele pode ser reprovado, ou seja, ele pode sofrer punições em consequência dos erros que ele comete como estudante. Se nós compararmos isso com o espírito, essa punição é a expiação, é a consequência de um erro que ele cometeu. Mas o Espiritismo nos diz que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A prova é toda a dificuldade que o espírito vive para crescer, para progredir. Expiação é apenas aquela prova que é consequência de um desvio, de um desatino cometido anteriormente. A prova é um conjunto e a expiação é um subconjunto.
Vejamos de novo a imagem do estudante. Mesmo que o estudante não seja indisciplinado, mesmo que ele não falte às aulas, mesmo que ele seja um estudante correto, ele precisa se submeter a provas e testes para passar de ano. É nessas provas e nesses testes que ele dá testemunho da solidez do conhecimento que ele adquiriu. Ele não passa por essas provas porque errou, mas porque ele precisa disso para avançar. E se aproveita dessas provas, dos exercícios, deveres de casa, como instrumentos para alcançar esse avanço. Então, nas nossas vidas, algumas das dificuldades, talvez até muitas que nós passamos, podem ser mais ou menos isso. São dificuldades que nos ajudam a crescer. Não são erros que nós cometemos no passado que voltam para nos cobrar, para nós nos reajustarmos. Não necessariamente. Temos muitas provas na nossa caminhada que não são expiações. E por isso é um erro, é antidoutrinário do ponto de vista espírita, fazer uma vinculação matemática precisa, perfeita, de qualquer sofrimento que nós vivemos hoje com alguma coisa que nós tenhamos feito no passado. Falar na existência que vem imediatamente antes dessa atual é pior ainda, porque às vezes os erros são expiados depois, no momento mais conveniente. Nós pulamos uma expiação de uma encarnação para outra. Isso também acontece. Você comete um erro numa encarnação, na encarnação seguinte você vai lidar com outras questões, e na encarnação depois, a terceira, nessa sequência, é que você vai retomar aquele erro que você cometeu para expiá-lo. Então, é terrivelmente errado, do ponto de vista doutrinário, nós dizermos que um erro X necessariamente implica a expiação Y e, portanto, estar sofrendo algo Y implica que nós fizemos o erro X. Não. É perigoso, é indelicado quando nós fazemos isso apontando o dedo para alguém que passa por algum tipo de dificuldade, e é errado que essa afirmação, cada um é punido naquilo por onde pecou, ela precisa ser entendida em termos médios e num sentido relativo. Porque não só os sofrimentos que nós vivemos, as provas que nós passamos, nem sempre são expiações, como também as expiações podem ser objeto de uma série de atenuantes e agravantes. A coisa não é tão matemática assim. No final da nota que se segue à questão 399, por fim, Kardec comentou novamente que, apesar de nós não lembrarmos exatamente o que nós fizemos no passado, nós podemos ter uma ideia do gênero de faltas que nós cometemos e do cunho do nosso caráter, examinando as nossas tendências. E ele disse: as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportarmos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. Claro que isso precisa ser somado às reflexões anteriores. É claro que isso está certo, mas é preciso frisar em termos médios. Não façamos associações matemáticas. Principalmente se nós formos usar esse raciocínio errado para catalogar o sofrimento dos outros e dizer que eles sofrem Y porque fizeram X no passado. Não necessariamente. Que nós saibamos considerar esses ensinamentos com prudência, nos afastando desse tipo de indelicadeza e de erro doutrinário, porque é um erro doutrinário, e que saber como funciona a providência divina, especificamente no que diz respeito à reencarnação, ao esquecimento do passado, que são fundamentais para que nós possamos entender Deus como justo e bom, soberanamente justo e bom, que essa consciência nos ajude a enfrentar com mais coragem os sofrimentos, as tribulações da vida, os desafios, os esforços que nós temos que fazer, que esse conhecimento é que representa o grande poder consolador da nossa querida doutrina espírita,
poder que ela exerce através do esclarecimento. Muita paz.